Olha, Herbert Helder, para mim, ele é poesia total, né? Ele é aquilo que a gente pode chamar de poeta total. Ele, a partir de determinado ponto da vida, se retirou daquilo que a gente chama de vida literária e tentou, não fez só isso, mas tentou sempre fazer com que quem falasse fosse a sua poesia, né? As palavras publicadas, cada vez menos chamando a atenção sobre si, cada vez mais querendo que as pessoas fossem atrás da sua poesia, das palavras escritas, né? E ao mesmo tempo ele é aquele paradigma de poeta difícil, poeta intratável, poeta que é difícil parafrasear aquilo que a gente lê, né? E daí que o tema da finalidade da poesia, a que se destina a poesia, a quem se destina a poesia, me interessou sempre perseguir nele, né? Para quem ele escrevia? Ele escrevia para alguém? Ele escrevia para alguma coisa? Para dizer alguma coisa? Afinal de contas, essa poesia é tão difícil de ser lida, o que ela quer dizer? É isso. Há às vezes uma tal veemência no silêncio que urge inquirir se a poesia não é uma prática para o silêncio. A poesia vem dele, atravessa-o na pauta verbal como se apurasse a sutileza de um timbre último, evaporável. Atravessa-o então e procura-o no próprio centro onde nasceu. Há uma tensão extenuante nesse movimento do silêncio sobre si. A veemência, a devoração reptilínea pela cauda, são uma pessoal experiência aniquiladora e regenerativa. Como no percurso hermético, enleia-nos primeiro um apelo errático e insinuações, a sugestão de uma extensa imagem fragmentada. A imagem ganha é uma metáfora, a da unidade, a correspondência e equivalência, o símbolo do real. Tudo está dito em si. Por que Herbert Helder? Bom, Herberto, que viveu de 1930 a 2015, foi por muitos considerado o grande poeta português depois do Fernando Pessoa e um dos grandes poetas de língua portuguesa da segunda metade do século XX. E dono de uma poesia que eu classifico intratável, mas que foi de diversas maneiras adjetivada, obscura, ilegível, ao mesmo tempo carregada metaforicamente, aquilo que nós chamaríamos de uma poesia hermética. Ele me permitiu tratar e olhar a poesia em geral a partir de algo que é sempre demandado. Qual a finalidade da poesia? A quem a poesia ou a que a poesia se destina? Para que poesia? Ela busca comunicar algo e a intratabilidade do texto do Herberto caía como uma luva para isso, né? E eu tentei rastrear diversas ocasiões em que ele abordava de uma certa maneira o tema do fim, do destino e da destinação. Fiz um pouco desse mapeamento e a partir daí tentei também entender, e esse foi um desafio ao qual eu me dei desde que eu conheci a poesia do Herberto lá por 99, 2000, que era tentar construir um discurso sobre ele de alguma maneira, né? Não entendê-lo, mas falar com ele, sobre ele e a partir dele. Essa foi a escolha do Herbert Helder, né? Esse poeta que de alguma maneira, a partir de agora eu acho que ele passa a ter, depois da morte, uma nova perspectiva crítica aberta, na medida que também cartas dele têm sido publicadas, começam a ser estudadas, né? Poeta que teve uma vida muito retirada, calada, obscura também, em certa medida, que sempre se recusou a dar entrevistas a partir de determinado ponto da sua vida, pouquíssimas manifestações públicas
como se ele quisesse falar sempre, única e exclusivamente a partir da sua poesia. Volto minha existência de redor para o leitor, as mãos espalmadas, as costas das mãos. Leitor, eu sou lento, esta candeia que roda amarela por fora e ardente escura por dentro, candeia tão baixa viva. Sou lento numa luminosidade como em meio de ilusão. Volto o que é um rosto ou um esquecimento, uma vida distribuída por solidão. Leitor, volto para ti, um livro que vai morrer depressa antes, que a onda venha, a onda lague, a noite caída em cima de teus dedos, de encontro à cor, de encontro à paragem da cor. Este livro apertado nas estrelas da boca, estrelas, aderentes fechadas, por fora leves às vezes, presas, para eu batê-las durante o tempo, eterno o tempo, de uma onda maior que o nosso tempo, o tempo leitor de um autor, com um livro e um Deus com ondas de um mar mais paciente, ondas do que um leitor devagar. A importância do Herbert Toda para a contemporaneidade, eu acho que está em dois pontos. O primeiro é o tema da máquina e das máquinas na poesia dele, como são presentes, por exemplo, desde os anos 60, quando ele dialogou fortemente com a teoria cibernética como método para criar poemas, né? Não necessariamente através de computadores, mas a teoria da cibernética. E o tema do animal, da vida para além da vida humana, essa vida natural e dessa animalidade que está presente no ser humano e que a gente tenta sufocar no dia a dia, né? Esses papéis pouco valem, e esses sentimentos de amor e ódio. Vale quem sou. Ultrapasso as palavras escritas aos 30 anos. O poema que agora escrevesse diria que estou pronto para morrer. Referiria, enfim, a excelência do meu corpo urdido nas aventuras da solidão e da comunhão, e falaria de tudo quanto auxilia um homem no seu ofício. A ferocidade dos outros, o apartamento, ou o seu amor que, ferido pela ignorância, se inclina para ele, para o seu trabalho, o desejo, a expectativa. Morrerei como se fosse numa retrete de Paris, só com a minha visão, o pressentido segredo das coisas. E é na morte de um poeta que se principia a ver que o mundo é eterno.